Olá, a ideia de hoje é falarmos um pouquinho sobre a visão geral do Vault Core CQPy e falar um pouquinho da solução de criptografia de base de dados de forma transparente na camada de aplicações. Obviamente, somos capazes de fazer criptografia na camada direto da base de dados, mas hoje é importante frisar esse detalhe da proteção de forma transparente na camada de aplicação. Meu nome é Fernando Maurício, um Country Manager da Fornetics no Brasil. Por favor, entre em contato comigo pelo LinkedIn ou qualquer dúvida, por favor, estou à disposição. Né? Como implementar uma proteção forte, né, de criptografia em repouso e em trânsito no Exadata, em Oracle, SQL, né, sem ter implicações pesadas no negócio, né, pensando numa arquitetura com budget reduzido, né, e controles que fazem com que você faça uma transição de uma base não protegida para uma base de dados protegida. A ideia é deixar esse vídeo bastante rápido, então eu vou explicar bastante rapidamente o fluxo. Bom, a solução da Fornetics consiste no Key Manager, gestão de chaves, onde fica residindo a chave criptográfica, o CircuitPy, onde faz a gestão das máscaras, as gestões associadas aos tokens, a formatação de criptografia, tá? E é onde é feita a gerência do dado. Então, existe a gerência do dado e a gerência da chave, do dado cifrado e da chave criptográfica. Bom, hoje a metodologia convencional requer o quê? A Application Server acessando diretamente a base de dados, onde os dados estão em repouso de forma decriptografada, em clear. A ideia é nós introduzimos de forma transparente a integração direta na aplicação. Nós não estamos criptografando na base de dados, nós vamos criptografar na camada de aplicação. Como é feito isso? Introduzimos um driver, tá? Onde esse driver será responsável por toda a camada de criptografia. E as chaves que estão no Key Manager vão ser desacopladas desse Key Manager e disponibilizadas para essa camada de driver de acesso às bases de dados. Né? Tudo isso é gerenciado pelo próprio recurso do CircuitPy, onde você especifica o tipo de máscara, se vai criar uma outra base anonimizada, se vai manter a base pseudo-anonimizada, características, por exemplo, de apagamento de dados, caso o cliente precise, características de manipulação e mascaramento on the fly, antes mesmo de ter o dado cifrado na própria base de dados. Isso é muito importante por uma questão de compliance em outras bases, né, ou mesmo as aplicações acessando esses dados criptografados pode ter algum impacto severo aí no mundo das aplicações. A gente deve permitir que esse projeto ocorra de maneira muito mais tranquila, tá? Bom, o gestor de chaves disponibiliza chaves para as APIs do CQPy, né? A chave é disponibilizada, portanto, para o driver e toda a criptografia passa a ocorrer nessa camada de driver, né, junto das aplicações. Então, com isso você vai ganhar granularidade de processamento, não há sobrecarga nas bases de dados e não há um problema muito importante que é o que quando você faz um select de um dado, né, uma pesquisa de um dado criptografado, pode incorrer um problema típico, que é o quê? Ele vai pesquisar e vai começar a decifrar, vai precisar decifrar os dados, né, antes de fazer a pesquisa. No nosso caso, é permitido fazer essa pesquisa de forma homofómica, né, ou seja, sem criptografar os dados, sem decriptografar os dados, perdão. Então a gente consegue fazer uma pesquisa com dados criptografados sem ter necessidade de decriptografar ele. Muito pouca gente faz isso no mercado hoje. Tudo ocorre na camada, então, da aplicação, na camada do driver da aplicação, né? E os dados passam a ser sempre criptografados, né? Enquanto estiverem na aplicação, em transporte e na base de dados. Né? Muitas soluções só prevêem a criptografia de transparente, né, na camada de base de dados, mas isso não faz com que o dado esteja protegido na aplicação e também não esteja protegido na camada de transporte na rede. Tá? Esse é que é o problema que nós resolvemos. Né? Então, tudo isso gerenciado também, controlado através do CQPy Manager, inclusive as conexões, ele consegue estabelecer regras de conexão específica das aplicações, quem está conectado ou não, enfim,
traz uma gestão sobre, né, e gráficos sobre quem e o uso desses dados. Bom, problema resolvido, criptografia do dado, dado gerenciado, múltipla custódia do dado e da chave.